Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, hoje à noite eu acho que eu vou dar uma de pastor Fabiano, eu vou ensinar. Hoje à noite o que você vai ouvir aqui é pura teologia. Vocês gostam de teologia? Hoje à noite eu quero ensinar doutrinas, e uma doutrina muito importante, que é a doutrina da restauração. Quantos acreditam que Deus colocou a igreja no mundo para restaurar vidas? E eu amo tanto a palavra de Deus, que mesmo depois de 26 anos no ministério, estudando a palavra de Deus profundamente, eu ainda encontro verdades que estavam escondidas, porque a palavra de Deus é inesgotável. Se fosse a palavra de homens, eu já teria aprendido tudo que há na Bíblia. Mas por ser a palavra de Deus, eu vou estar sempre crescendo em conhecimento. E o que eu quero passar para vocês hoje é conhecimento novo, recente, mas bíblico. Conhecimento bíblico. E eu espero que seja uma grande bênção para a nossa igreja nesta noite. 2 Crônicas, capítulo 28. E deixe-me lhe dizer isso. Tem certas mensagens que eu só prego para as nossas igrejas. Eu não teria coragem ou liberdade para pregar para outras igrejas quando eu sou convidado para fazer conferências. Mas só para as nossas igrejas, Goiânia, Ribeirão Preto. Veja comigo, 2 Crônicas, capítulo 28, e nós vamos ler dos versos 8 a 15. Hoje, então, nós vamos falar sobre o ministério da restauração. Se você for como eu, ora eu preciso ser restaurado, ora eu preciso ajudar a restaurar outras pessoas. Mas eu estou sempre envolvido no ministério de restauração, e quando não é para mim, é para os outros. Por isso que se trata de um ministério importante, a alma da igreja, a alma do negócio. E eu não sei como que a gente passa anos e anos perdendo essas verdades tão claras e objetivas dentro da palavra de Deus. Mas veja, 2 Crônicas 28, a partir do verso 8. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo que levaram para Samaria. Você percebeu? Israel levou cativo 200.000 de seus próprios irmãos. Não eram inimigos, nem pessoas de fora, mas dentro da própria casa. 200.000 judeus que faziam parte da nação de Judá. Israel levou todos estes cativos e ainda foi capaz de saqueá-los, tirar tudo o que eles tinham. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era, aqui na minha versão está Oded, mas eu aprendi que o nome certo é Obed, com B de bola, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria. Ele disse: eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão,
e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, e esses nomes mereciam ser citados: Azarias, filho de Jonã; Berequias, filho de Mesilomote; Jeisquias, filho de Salum; e Amassa, filho de Adilai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Espero que você tenha entendido o contexto desta história. O reino de Judá era muito melhor ou menos pior que o reino de Israel, principalmente durante os 55 anos do reinado do rei Uzias. Mas infelizmente a qualidade espiritual de Judá começou a decair no reinado de Jotão e chegou ao fundo do poço durante o reinado de Acaz. Por amor aos seus filhos, Deus permitiu então que Judá fosse castigado pelo reino de Israel, ou seja, pelos seus irmãos, para ver se eles voltariam do caminho errado, se eles voltariam para o caminho certo. Deus tinha razão. Judá realmente se arrependeu depois do castigo e foi transformado durante o reinado do rei Ezequias. Para purificar o povo de Judá, Deus usou o reino de Israel como vara de castigo, vara de repreensão, vara de correção, de disciplina. Porém, durante este processo de correção, surgiram dois grandes problemas. O primeiro, Israel gostou e gostou muito de ser usado como vara nas mãos de Deus. Israel sentiu prazer em punir os seus irmãos, em castigar os seus irmãos. E pior, Israel não enxergou os seus próprios pecados, e que era pior que o reino de Judá, que se Judá estava sendo castigado, Israel merecia ser castigado mais ainda. E a história sempre se repete. A história sempre se repete. Nós estamos sempre criticando, julgando, condenando, castigando as pessoas que Deus coloca em nossa vida. E nós sentimos prazer nesta situação, ao invés de tristeza. E não enxergamos que muitas vezes nós temos pecados iguais ou piores do que o daquelas pessoas que nós estamos subjugando. Há muitas pessoas que gostam de serem usadas como vara de correção nas mãos de Deus, para julgar, para condenar, principalmente para açoitar os seus irmãos que são culpados. Não negamos isso.
Mas este é um desejo muito perigoso, pois Jesus já havia dito: não julgueis, para que não sejais julgados. Não condeneis, para que não sejais condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Desde que iniciei meu ministério há 26 anos, e alguns de vocês me acompanham desde então, já perceberam muitos dos meus erros, aprendi 2 verdades bíblicas que ninguém jamais havia me ensinado. 2 verdades teológicas, mas que estão aqui na Bíblia, na palavra de Deus. E a primeira verdade é que Deus nunca chamou a igreja para julgar, muito menos para condenar pessoas durante a era da graça. E hoje eu e você estamos vivendo na era da graça. A igreja vai julgar sim, e a igreja vai condenar sim, mas somente durante o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Mas durante esta era da graça, antes do arrebatamento da igreja, nós não fomos colocados aqui para julgar uns aos outros, e muito menos para condenar uns aos outros. E a segunda grande verdade: a disciplina, quando necessária, precisa ser a mínima possível, e não a máxima possível, como acontece na maioria das vezes. Paulo disse para a igreja: portanto, nada julgueis antes de tempo. E o tempo aqui, meus amados, é o reino milenar de Cristo. Até que o Senhor venha. Viram só? Até a volta de Cristo, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então, e só então, cada um receberá de Deus o louvor. Deus não nos colocou aqui no papel de juízes, amém, irmãos? Deus não deu à igreja o direito de julgar e muito menos de condenar. Quais são os 3 cuidados que precisamos observar quando Deus nos usa para disciplinarmos alguém? Quando Deus nos usa como vara de correção em suas mãos. São 3 cuidados. Não podemos sentir raiva daquela pessoa que está sendo disciplinada. Não podemos desprezar aquela pessoa que está sendo disciplinada. E não podemos deserdar, tirar tudo daquela pessoa que está sendo disciplinada para sempre. Veja, em primeiro lugar, não podemos disciplinar o ofensor com raiva. Veja o verso 9. Eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes, com uma raiva tal que chegou até aos céus. Perceba que Deus pode se irar. Amém, irmãos? Porque a ira de Deus é santa. A ira de Deus não é pecaminosa. Deus pode se irar contra os pecadores, mas nós não podemos nos irar contra eles. Por quê? Por quê, pastor? Eu creio que a resposta está aqui no final do versículo 10. Porventura não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? A razão que eu e você não podemos jamais nos irar contra outras pessoas, por pior que seja o pecado delas, é porque também nós temos culpas contra o Senhor. E muitas vezes nós somos culpados ou do mesmo pecado ou de pecados piores. Por esta razão, há muitos anos, nós não praticamos mais a disciplina em público.
Quando tínhamos o costume de trazer as pessoas à frente da igreja, mas agora, quando é necessário, as portas fechadas, apenas com os pastores ou com os diáconos. Por quê, pastor Rômulo? Porque no meio da igreja sempre haverá pessoas culpadas, ou do mesmo pecado, ou de pecados piores. E uma única vez, no Novo Testamento, que uma pessoa precisava ser disciplinada em público, uma única vez, se tratava da liderança espiritual da igreja e não de membros da igreja. Portanto, meus irmãos, nós não sentimos raiva uns dos outros, amém? Nós não nos iramos uns contra os outros, porque nós somos todos culpados contra o Senhor nosso Deus. Primeiro, veja, a ira santa pertence somente a Deus. Nenhum homem é capaz de exercer uma ira santa. Verso 9 diz: eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão. A ira de Deus é uma resposta sempre contra o pecado, jamais contra o pecador. Somente Deus sabe separar o pecado do pecador. Contra o pecado, Deus é implacável. Contra o pecador, Deus é misericordioso. Sabendo disso, o rei Davi escolheu 1000 vezes cair nas mãos de Deus e jamais cair nas mãos dos homens. Davi disse: não fui eu, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Meus amados irmãos, olha a lição, olha o que a palavra de Deus ensina. Ninguém precisa cair nas nossas mãos, ninguém está nas nossas mãos, nós não estamos nas mãos de homem algum, nós estamos todos nas mãos de Deus. Mãos de misericórdias, mãos de amor, mãos de santidade. Os fariseus não entenderam quando Jesus não quis apedrejar a mulher apanhada em adultério. Estaria ele descumprindo a lei de Moisés? Muito pelo contrário, ele estava cumprindo a lei de Deus quando disse para ela: nem eu tampouco te condeno, vai-te, não peques mais. O interesse de Deus não é em castigar, não é em punir, não é em disciplinar. O interesse de Deus é restaurar. É restaurar, irmãos. Os fariseus chegaram irados contra aquela mulher, mas saíram de lá humilhados, quando Jesus Cristo olhou para eles e disse: olha, aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra contra ela. Alguns anos atrás, um homem cometeu adultério. Os irmãos da igreja ficaram muito tristes com aquela situação, pois se tratava de um homem cujo caráter estava acima de censura. Naquela noite o pastor começou a chorar atrás do púlpito e começou a dizer: como que este irmão pôde quebrar a minha confiança? Como que este irmão pôde fazer isso comigo? Em primeiro lugar, o pecado não foi contra aquele pastor, o pecado foi contra Deus e o pecado foi contra a família daquele homem. Em segundo lugar, aquele pastor não tinha o direito de assumir o lugar de Deus. Somente Deus pode reclamar, somente Deus pode se irar, amém, irmãos? Contra o pecado de alguém. Davi deixou bem claro: contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista. Então isso nos leva ao versículo 8, que mostra que a ira do homem é diabólica. E também saquearam deles, de Judá, grande despojo, que levaram para Samaria. Você percebeu? A intenção de Israel
nunca foi de restaurar seus irmãos, de recuperar seus irmãos, de devolvê-los à terra, mas destruí-los, saqueá-los até o último centavo, fazê-los pagar por todos os seus erros. Israel queria ser mais santo que Deus. Israel queria ser mais justo que Deus. E acabou sendo mais sujo que o diabo. A ira do homem abre as portas para os demônios. Dela provém os divórcios, os litígios, a difamação e as inimizades. Pastor, como que você foi capaz de aceitar na igreja uma mulher divorciada e recasada? Perguntou uma senhora bastante irada. E eu respondi da mesma forma que Jesus a aceitou no céu, através do sangue de Jesus Cristo. Anos mais tarde, aquela mesma senhora teve que lidar com a prostituição inveterada de seus filhos. Viu só? Viu só? Cuidado, o homem que procura ser mais santo e mais exigente que Deus, acaba chamando para si a própria ira de Deus. Veja o versículo 11, irmãos. Porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Primeiro Deus está virado contra Judá, mas agora contra Israel, porque Israel gostou de punir, Israel gostou de disciplinar, Israel gostou de condenar, gostou de julgar. Portanto, eu prefiro errar sendo bonzinho demais, do que errar sendo severo demais. Amém, irmãos? Se for para errar, eu erro do lado do amor, e não do lado da ira. Quantos estão entendendo isso? Não podemos disciplinar a pessoa com raiva. Segundo, não podemos disciplinar a pessoa para sempre. Veja o verso 11. Agora, pois, ouvi-me, e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos. Se dependesse de Israel, os filhos de Judá jamais teriam voltado para casa. Teriam sido prisioneiros para sempre, tributários, bastardos ilegítimos. Mas Deus disse, nada disso. Vocês não vão destruir os seus irmãos. Eu não quero a destruição deles, eu quero a restauração deles. Vocês são todos muito iguais. E se depender de nós também, pessoas serão marcadas pelo resto de suas vidas. Eu conheço irmãos em Cristo que cometeram pecado, deslizes, falharam contra Deus há 10, 20 anos e até hoje são cobrados, até hoje são lembrados. Irmãos, isso não é cristianismo. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Ele não serve para ser nosso pastor, jamais servirá. João Marcos nos abandonou na primeira viagem missionária. Nós jamais iremos chamá-lo para pregar atrás deste púlpito. O ser humano consegue ser implacável quando Deus não é. Por que não podemos desprezar as pessoas para sempre? Primeiro, porque a disciplina precisa ser a mínima possível e não a máxima possível. Veja, verso 9. Eis que irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão. Irmãos, aqui já era suficiente. A disciplina já tinha sido feita. Mas Israel quis ir além, e vós os matastes, com uma raiva tal, que chegou até os céus. Deus viu. Aí o profeta Obed condenou a severidade daquela disciplina, a severidade do povo de Israel, e mostrou que a disciplina de Deus havia sido mais branda que a disciplina humana. Meus irmãos, assim como os pais, nós que agora somos pais,
não podemos exagerar na disciplina dos nossos filhos, não podemos discipliná-los com ira, com raiva, não podemos quebrar o espírito dos nossos filhos, não podemos tirar a esperança dos nossos filhos. É assim na igreja também, é assim com os nossos irmãos em Cristo também. Você não tira a esperança das pessoas, você não destrói o futuro das pessoas, mas como ela será restaurada se a punição for severa demais? Um jovem recém-convertido, ele era recém-convertido, havia caído em pecado, ele e a namorada, infelizmente, nem ficaram juntos, deveriam. A maioria da igreja disse para o pastor: mande este rapaz embora, nós temos filhas e não confiamos nele. Mas o rapaz estava mesmo arrependido, envergonhado pelo que ele havia feito. O pastor disse: nós temos que restaurá-lo. Se ele for mandado embora, jamais será restaurado. Vigie suas filhas, mas vamos restaurar este rapaz. E realmente o pastor trabalhou com aquele rapaz, ele foi restaurado, ele se arrependeu de verdade. Cerca de 5 anos depois, ele estava casado, bem casado, ele havia feito seminário e foi chamado para pastorear a igreja de Deus. Mas isso jamais teria acontecido se realmente a correção tivesse sido severa demais. A disciplina precisa ser a mínima e não a máxima possível. Irmãos, nós não minimizamos o pecado. O pecado nos faz sofrer, nos faz chorar. O pecado é diabólico, o pecado é sujo. Mas não destruímos o pecador. Por quê? Porque a igreja não foi colocada para condenar, a igreja foi colocada aqui para restaurar, para salvar, transformar vidas. E a segunda causa, que a disciplina não pode ser severa demais, não somos melhores que os nossos ofensores. Por isso que eu não gosto de disciplinar ninguém. Às vezes eu tenho que disciplinar, mas é a parte do ministério que eu menos gosto. Por quê? Porque eu não me considero melhor que aquela pessoa. Veja o verso 13. Além da nossa culpa contra o Senhor, quer dizer, eu já tenho culpa suficiente. Vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Alguns líderes de Israel, cujos nomes merecem ser citados, conseguiram mudar aquela atitude farisaica, legalista. Azarias, Berequias, Jeisquias e Amassa. 4 pacificadores. Amém, irmãos? 4 pacificadores, assim como Barnabé, para com Saulo de Tarso, e depois para com João Marcos, mesmo contra a vontade de Paulo, o grande apóstolo, que mais tarde descobriu que ele estava errado. O argumento dos líderes: sendo que já temos grande culpa. Quem aqui não tem culpa? A palavra culpa significa delito. Quem aqui não tem delito? Exatamente o que Jesus ensinou, quando ele disse em Mateus 7:3, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Certa vez levei a minha esposa a um dermatologista para que ele fizesse um diagnóstico de uma mancha que surgiu de repente na pele. E no consultório dele, ele virou a lupa para mim e mostrou outras manchas maiores e piores em mim e disse que ninguém tem uma pele perfeita. Ela era paciente, mas pelo visto eu precisava de mais tratamento do que ela.
Que Deus nos dê uma igreja, que Deus nos dê uma família que reconheça que não podemos disciplinar uma pessoa para sempre. E por último, não podemos deserdar aquela pessoa de tudo, tirar tudo durante um ato de disciplina. Veja o verso 14. Então os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Armados aqui quer dizer pessoas que tinham poder sobre outras. Na hora da disciplina, nós que estamos disciplinando, temos poder sobre aquela pessoa sendo disciplinada. Mas o que esses homens armados fizeram? Eles devolveram tudo. Amém, irmãos? Tudo. Não ficaram com nada que era dos prisioneiros. Agora vem a parte mais teológica desta mensagem. O que significa a palavra restauração? A primeira vez que ela foi usada no Novo Testamento foi em Lucas 4, verso 19, e significa reaver a visão, reaver a vista. Restauração é reaver a visão. Judá foi disciplinado por Deus, mas não para sempre. O plano de Deus era devolver-lhes a visão. O plano de Deus é que eles voltassem para casa. O plano de Deus é que eles fossem liderados por um dos melhores reis que já existiu no reino de Judá, o rei Ezequias, o rei das orações respondidas. E tanto quanto eu saiba, só existem 2 cargos dentro da igreja que certas pessoas jamais poderão exercê-los, que é o cargo do pastorado e do diaconato. Homens que já foram casados mais de uma vez, a não ser através da viuvez, não podem ocupar esses cargos. Mas esses são os únicos 2 cargos. No restante, elas podem fazer tudo mais. Podem cantar, amém, irmãos? Podem orar, podem testificar, podem pregar, podem dar aulas na escola bíblica dominical. Mas fora isso, o ofensor, ele pode ser restaurado de todos os seus ministérios, desde que haja bom senso, é claro. O filho pródigo voltou para casa e reouve, estou conjugando o verbo corretamente, e reouve todos os seus direitos, mesmo depois de ter desperdiçado todos os seus bens numa terra longínqua, com prostitutas e tantos outros prazeres da carne. O pecado dele foi pesado. Talvez nesta igreja o teria recebido de volta. Mas sabe o que o pai lhe disse? Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. O irmão mais velho, o filho mais velho, não queria a restauração do irmão mais novo. E apelou para o pai que não restaurasse aquele irmão. E esta foi a resposta que o pai lhe deu. Muitas pessoas hoje em dia preferem agir como o irmão mais velho, o filho mais velho. Muitas pessoas preferem agir daquela forma. Não, aqui esta pessoa não tem mais lugar. Aqui esta pessoa não pode mais entrar. Aqui esta pessoa não pode mais ficar. Mas no nosso ministério, nós queremos agir como pai e não como o irmão mais velho. Por quê? Porque o pai simboliza Deus e aquele irmão mais velho simboliza os fariseus.
Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em outras palavras, ele foi restaurado. Amém, irmãos? Ele pôde reaver a visão, ele pôde reaver a vista. E ele foi recolocado no seu lugar de origem. E o pai lhe deu tudo que antes ele tinha. Em suma, a igreja não exclui ninguém. São as pessoas que se excluem da igreja por causa de seus pecados e principalmente por falta de arrependimento. Mas a igreja não exclui ninguém. Só que sem arrependimento, restauração é impossível. É a própria pessoa que está se condenando e se julgando quando não se arrepende. Ela não precisa da ajuda da igreja. Cabe à igreja não julgar, não condenar e dar tempo para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas mudem. Sabe, como pastor nesses 26 anos, alguns irmãos já tentaram me colocar na parede. A respeito de outros irmãos que haviam caído em pecado. E esses irmãos me disseram: pastor, se fulano ficar na igreja, depois do que ele fez, eu e a minha família vamos embora. Naquela hora eu pensei: o que faria Jesus em meu lugar? E a resposta veio imediatamente, não só o que ele faria, mas o que ele já fez. E o que ele faz. Lucas 7:47. Por isso te digo, que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Se as pessoas que caírem em pecado são restauradas, elas se tornam as pessoas que mais amam dentro do corpo de Cristo. Aquelas pessoas que nunca precisaram ser restauradas, são as que menos amam dentro do corpo de Cristo. Nós jamais vamos minimizar o pecado, não é sobre isso que estamos falando, mas nós vamos ser um ministério de restauração. Nossas igrejas estão nascendo para restaurar casais, famílias, maridos, esposas, filhos, filhas. Não só quando o pecado ocorreu antes da conversão, mas infelizmente também quando o pecado acontece depois da conversão. Eu espero que isso nunca aconteça com nenhum de nós aqui nesta noite. Espero que você jamais dê lugar para o diabo na sua vida. Mas se você der e se arrepender, pode contar com o nosso ministério de restauração.